Coisas estranhas estão acontecendo e o objetivo desse vídeo é comentar essas coisas e o que vem por aí na quinta e última temporada de Stranger Things. A série estreou, né, a última temporada, volume 1, na última quarta-feira, dia 26 de novembro, e vai ter o volume 2 lançado no Natal, dia 25 de dezembro. O episódio final, lembrando, vai ao ar só no dia 31 de dezembro, que é o Réveillon. Então a gente tem muita coisa para teorizar, né? Eu já assisti os 4 episódios, então não preciso nem dizer que esse vídeo vai conter spoilers, porque sim, eu sou boca de sacola, tá? Não sei da análise sem spoilers. Então se você não assistiu ainda os 4 episódios, pausa esse vídeo, volta lá, assiste, e aí depois volta aqui para comentar comigo e teorizar o que pode, né, tá sendo construído aí nessa última temporada de Stranger Things. Então é isso, gente, vai ter spoilers nesse vídeo aqui, e a ideia é a gente bater um papo mesmo sobre o que foi construído, né, nesses últimos 4 episódios aí que foram lançados no volume 1, e teorizar o que vem a seguir no volume 2 e no episódio final, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo se você gostar do conteúdo, se inscrever no canal para não perder as próximas atualizações, comentar o que você tá achando de Stranger Things, a última temporada, e compartilhar com seus amigos que também são fãs da série, tá bom? Bom, então aqui, a partir de agora, vai ter spoilers, tá? Tô deixando isso bem claro para ninguém me xingar nos comentários. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o caos que é a reunião dos Byers e dos Wheeler. Gente, a série já começa mostrando esse caos deles estarem morando juntos. Eu achei a cena divertidíssima. É só de imaginar aquele tanto de gente morando junto, meu Deus do céu, que pavor. Mostra, né, que as duas famílias ali estão tendo bastante interação, que elas estão se conectando bastante. E eu acho que há até um paralelo, né, entre a conexão do Mike e do Will, que pelo que a gente já viu nesses 4 episódios, vai ser um ponto importante para essa temporada. Outro ponto bastante importante, né, em relação aos Wheeler em si, é a Holly, que foi pega pelo Vecna e tá passando uns maus bocados ali, né? A gente já vai falar um pouco mais dela quando eu for falar também da Max. Mas enfim, né, já deu para ver que a Holly vai ser um ponto central dessa temporada. Já deram ali uma pista de que ela também vai ter uma espécie de poder, né? Quando o Mike entrega ali a bonequinha de D&D para ela e fala do poder de abrir portais, né, de conectar dimensões, então a gente já dá para ter uma ideia de que ela vai ser responsável por talvez conectar essas diferentes dimensões e ajudar na fuga das crianças, na fuga da Max, enfim. Ela com certeza vai ter um papel bastante chave nessa temporada. E por falar nisso, já vamos falar da questão da Max, né, que tá ali na mesma dimensão que ela, e aí eu confesso que na primeira vez que eu vi o episódio, eu não entendi muito bem nessa conexão da Max, que tá teoricamente numa dimensão diferente, a Holly, que pelo que eu tinha entendido, tava no mundo invertido, mas também a gente vê que aquele lugar não é o mundo invertido, então tava bem confuso pra mim, mas aí eu reassisti os 4 episódios e eu entendi que ambas estão na mente do Vecna, né, que agora eu esqueci o nome dele, eu não lembro se ele é o Victor. Mas enfim. E aí, fiquei um pouco na dúvida, assim, né, dessa questão da mente dele, do porquê que elas estão na mente deles. Na verdade, seria na consciência dele, né? Porque tem a cena em que a Max vai pulando, né, pelas memórias do Vecna, e aí ela acaba chegando no mundo invertido. E aí eu entendi que é literalmente o mundo invertido. Que é quando ela tem a chance de fugir, né, através da música ali que o Lucas tá colocando pra ela. Só que ela não consegue, e aí, né, o Vecna vai atrás dela, e aí dá super a entender que essa perseguição acontece no mundo invertido real, mas do nada, no meio da perseguição, ela tá nessa outra dimensão, onde ela tá com a Holly agora. Então, assim, não ficou claro pra mim como que ela foi do mundo invertido pra essa dimensão, se esse mundo invertido é da memória do Vecna, né, e não é de fato o mundo invertido, enfim. Achei um pouco estranho, mas eu acho que realmente tudo tá na mente do Vecna, e essa parte do mundo invertido, ela foi tipo um ponto-chave, né, pra memória dela se conectar com o exterior ali, no momento que o Lucas tá ouvindo a música e tal. Então dá a entender que sim, ela vai ter que voltar nessa parte crucial aí da história dela pra poder escapar. Que também vale mencionar, né, gente, que esse tem sido o mote dessa temporada até agora, falar de amor, de aceitação, de você abraçar, né, os seus medos, as suas sombras. Então, com certeza vai ser uma temporada bastante psicológica nesse sentido. E claramente, né, como eu já mencionei, a Holly com certeza vai ser a chave para Max conseguir escapar dessas memórias do Vecna e voltar à vida real, né, sair do coma e poder ajudar o grupo.
Talvez eu ainda acho que a Max vai ter um outro papel, né? Não sei se ela vai ter algum tipo de superpoder, mas ela com certeza vai ter alguma informação, talvez privilegiada, para ajudar o grupo a derrotar o Vecna, apesar de eu achar que o Vecna não é exatamente o maior vilão dessa temporada, tá? Vou falar disso mais pra frente, mas eu acredito realmente que ou ele tá sendo usado pelo Devorador de Mentes, ou um certo personagem aí vai perder o controle dos poderes, enfim, e vai acabar se voltando contra o grupo. Vamos teorizar mais sobre isso lá na frente, mas eu só quis mencionar que talvez o Vecna não seja o grande vilão dessa temporada. E por falar em relações, né, Jonathan versus Steve voltou nessa coisa do triângulo amoroso. Eu sei que tem gente que gosta, porque entende que na quarta temporada, né, teve aí um atrito, né, entre o Jonathan e a Nancy, que ficou mais evidente que o relacionamento entre eles não funciona, né, que eles não têm muita compatibilidade. Mas aí volta esse lance do Steve competir com ele, que pra mim já meio que deu, sabe? Acho divertidinho, assim, a cena deles escalando lá aquela torre de comunicações, eu achei engraçadinha. Mas confesso que espero que isso se resolva logo, sabe? Não tô afim de ficar acompanhando esse lero-lero aí, esse drama romântico a temporada inteira. Acho que a gente já teve 4 temporadas disso, então meio que já deu. E eu espero, sim, de verdade, porque pelo que tá sendo construído, a Nancy vai terminar sozinha, tá? Eu acho muito estranho ela ficar com o Jonathan, que já demonstrou que tem uma incompatibilidade em relação a ela, ou com o Steve, que também se mostra meio imaturo, né? Até nessa questão de disputa com o Jonathan. A forma, né? Ele tá muito centrado nela, tanto é que ele acaba deixando um pouco de lado o Dustin, que claramente tá passando por um momento ali psicológico bem dramático, né, por conta da morte do Ed, e ao invés de conseguir acolher o amigo, né, de prestar atenção, ele acaba focando muito na Nancy, ele quer entregar flores pra Nancy, ele quer disputar a Nancy com o Jonathan, enfim. Tá muito Nancy centrado, sabe, a narrativa dele, e isso me dá um pouco de preguiça também. Inclusive, né, como eu falei, a relação com o Dustin tá um pouco estranha. Eu entendo que o Steve tentou ali, né, de alguma forma, tirar, né, a informação verídica do Dustin, do que aconteceu lá no cemitério, porque que ele voltou todo estrupiado e tal, mas assim, achei um pouco esquisito, né, um dos melhores amigos dele, para não dizer o melhor amigo dele, ter sumido justamente no dia em que claramente estava acontecendo um ataque ali do mundo invertido em relação ao mundo verdadeiro, e o Dustin sumiu, a Holly sumiu, e ele ficou, cagou pro Dustin, né, vamos combinar? Ficou ali mais focado na Holly, aí o Dustin aparece todo estrupiado, ele dá desculpinha de que caiu, né, de bicicleta, e aí tudo se aceita. Então achei um pouco estranho ainda essa relação do Dustin com o Steve nesses 4 episódios, mas acredito que nos próximos, né, no volume 2, isso vai se aprofundar e a gente vai ver um desenvolvimento melhor disso. Inclusive espero que isso aconteça, né, porque justamente a coisa com a Nancy vai se resolver logo, espero. E mais uma relação, assim, que eu acho que é bem importante nessa temporada é a da Onze com o Hopper. Também já tô um pouco cansado dessa coisa dele ser o super pai e ela, né, com essa coisa de embate quase que infantil com ele. Tudo bem que eu super entendo o ponto dela, né, eu não acho que ela esteja errada em querer ajudar mais, em querer proteger o grupo. Entendo o lado dele de querer super proteger ela, mas também acho que já deu, sabe? A gente já teve isso em outras temporadas. Acho legal trazer isso como uma homenagem, né, essa relação deles de outras temporadas, mas acho que já tá na hora disso avançar, sabe? Já tá na hora de ou o Hopper confiar mais na Eleven e passar a colaborar mais com ela, em vez de toda hora eles ficarem se atrapalhando um ao outro, ou, sei lá, sabe? Ou dar uma outra resolução pra isso, mas não gosto da ideia de continuar nessa disputinha entre eles, sabe? Mas enfim, é uma coisa o que eu acho importante comentar da relação deles é que eu acredito que eles estão dando o tom de final, sabe, dessa temporada. O discurso entre eles é muito de despedida, é muito sobre a batalha final, então não sei se é porque vai ter um evento muito definitivo, né, entre eles ali. Inclusive achei que o Hopper poderia morrer naquele ataque que eles fizeram ao laboratório, né, onde eles encontraram a Kali, que eu já vou falar dela no próximo tópico. Mas como ele não morreu, eu tô achando que esse discurso deles é mais pra nós fãs, sabe? Eu acho que a conversa deles é pra ir alimentando a nossa despedida em relação à série. Afinal de contas, né, Eleven é, em tese, a grande protagonista da série, né? Então faz sentido ela estar nesse diálogo com o Hopper pra
preparar a gente pra despedida. Como eu mencionei, a Kali, que é a irmã da Eleven, né, que é a número 8, inclusive, foi encontrada lá no laboratório. Eu sabia, gente, que eles não estavam com o Vecna naquele laboratório, porque não tava se encaixando, sabe? Como é que o Vecna estaria conseguindo coordenar um ataque de fora, sendo que ele estava preso lá dentro? Por mais que ele estivesse debilitado, eu achei que não faria muito sentido, então que bom que de fato não era ele ali. Não sei se eu esperava que fosse a Kali, me pegou um pouco de surpresa, apesar de eu já saber que ela ia voltar, né? Os irmãos Duffer, que são os roteiristas e, se não me engano, produtores da série também, eles comentaram, né, sobre a volta de personagens, essa coisa meio cíclica que essa temporada vai ter. Então fazia todo sentido a Kali estar ali, até por uma questão de roteiro, né? Eu achei que tanto a aparição dela quanto o desenvolvimento dela na série deixou muita ponta aberta, então que bom que ela voltou pra fechar essas pontas e ter esse encerramento aí junto com a Eleven e o grupo. Agora, uma coisa que eu me pergunto é como que exatamente ela vai ajudar o grupo, né? Porque o poder dela é de ilusões, mas eu fico me perguntando até que ponto as ilusões dela podem ser efetivas contra o Vecna, né? Que é um vilão bastante mental. Então, eu acredito que talvez o poder dela vai, de alguma forma, atingir essa parte mental do Vecna, sabe? Não sei exatamente como, mas fica aí a pergunta, né, gente? Como será que o poder dela vai ser útil pro grupo na parte 2 e no volume final, né? Eu acredito que tenha mais a ver com os humanos, né, principalmente os militares, porque o Vecna, eu não sei se ela conseguiria enganar ele, né? Porque ele é um vilão muito mental, ele entra muito na mente das pessoas, então não sei se ilusões chegam a ser tão efetivas com ele. Mas posso estar enganado. Então comenta aí o que vocês acham, o que vocês vislumbram pra Kali no final. Vocês acham que ela vai morrer? Vocês acham que não? Eu acredito que não. Mas, já vou até entrar num ponto aqui. Eu acredito que a Kali é uma das possibilidades de morte, já que eu tô perdendo, assim, total a expectativa de que algum protagonista vai morrer, tá? Os Duffers já comentaram que eles não gostam dessa coisa de matar personagem principal. A gente viu isso, né, em todas as temporadas, o elenco principal praticamente se manteve intacto. Não acredito que nessa última temporada eles vão matar alguém, tá? Já teve chance de matar o Steve, não matou, então acho que o Steve tá safe. Não acredito, por exemplo, que depois de toda uma construção da morte do Steve na temporada 4, ele vai morrer agora, né, que ele já se safou. Porque fica muito aquela sensação de que, já vimos isso, né, então perdeu o impacto da morte dele. A Max, mesma coisa, é outra pra mim que tá salva, assim, completamente. Porque se não fosse pra ela morrer na temporada anterior, não tem por que ela morrer agora, né? Não faria muito sentido, a gente ficaria com a sensação de que, demorou, né, pra matar a bichinha. Então, enfim, eu acho que os dois estão super a salvo. Hopper é a mesma coisa. Hopper, se fosse morrer, teria que ter morrido na terceira temporada, ali, né, naquele final. Então, são 3 personagens que eu acredito que não vão morrer nessa temporada. O Hopper, talvez, por conta dessa conversa com a Eleven, mas não sei, eu tô um pouco descrente. Até porque, né, se eles não tiveram a coragem de matar os pais dos Wheeler, principalmente o pai do Wheeler, que não tem importância nenhuma ali pra trama, não acho que eles vão matar alguém com mais importância, tá? Tira um pouco o brilho, né, da série, essa coisa assim de você não ter medo de perder os personagens principais, porque a gente vê, né, perigos muito sérios, a gente vê criaturas poderosíssimas atacando ali e tal, mas ao mesmo tempo a gente tem essa sensação de que, tá, ninguém vai morrer, então o perigo não é real de fato, né? Então eu esperava que a gente tivesse uma morte impactante nesse primeiro volume, ou que fosse a morte do pai do Mike, da Nancy e da Holly, mas como ninguém importante morreu, assim, eu tô com a sensação de que o volume 2 e o volume final vai ser tipo... Vai ter um peso, obviamente, né, por conta das relações, por conta de toda a parte psíquica que eu já comentei que eu acredito que vai ser bastante importante para essa temporada, mas não acho que alguém importante vai morrer de fato. Até eu vejo, né, muita gente discutindo se a Eleven vai morrer, se o Will vai morrer, né, se esses personagens que têm poderes agora vão morrer. E eu acredito que como a origem de todos os poderes é o mundo invertido, e o Vecna, e o Devorador de Mentes e tal, eu acredito que a partir do momento em que eles conseguirem fechar o mundo invertido, né, acabar com o mundo invertido e com esses vilões, de alguma forma, eu acho que esses poderes vão acabar, né? E aí essas pessoas vão poder viver normalmente a vida delas, como qualquer pessoa sem poder. E já que eu já dei esse spoiler, né, de que o Will vai ter poderes, vamos comentar sobre isso? O que vocês acharam ainda do Will ter poderes? Eu amei, eu tava esperando por isso em todas as temporadas, né? Eu já imaginava que ele ia ter um poder ali por conta dessa conexão com o mundo invertido, mas eu gostei bastante da cena que revela isso, né? Mostra ali um brilho no olho do Will, mostra toda aquela relação dele com a Robin
É muito legal, tô adorando ver os dois juntos, eu quero muito que eles tenham mais tempo de tela. Então, assim, tô amando essa relação dele, tanto com ele mesmo, né, dele tá se descobrindo poderoso, né, então ele tá descobrindo a sua própria potência, isso é muito bonito e muito legal de ver. É a relação dele com a Robin, né, com esse ponto de apoio, mostrando mais uma vez o quanto representatividade importa, né, quanto que a gente poder ter alguém ali com que a gente se identifica e ter o apoio dessa pessoa, o quanto que isso é importante. Agora, sobre os poderes do Will em si, eu tenho a sensação de que é um poder muito apelão, né, digamos assim, é muito overpower. Então, eu tô com a sensação de que das duas uma, ou ele vai perder o controle desses poderes e vai acabar virando meio que o vilão. A gente já viu esse tipo de narrativa em vários produtos audiovisuais. Um exemplo que eu gosto sempre de citar é a Wanda, da Marvel, né, a Feiticeira Escarlate. Então, todo personagem que fica muito overpower, ele ou vira vilão ou ele se sacrifica pra salvar todo mundo, né? Então, é um indício aí de que ele não vai ter um final muito feliz, mas eu não sei, eu ainda acho que ele merecia, sabe? Depois de todo esse desenrolar dele, depois de toda essa questão do quanto que ele sofreu em todas as 4 temporadas, ele ter esse momento aí de viver a vida dele normal, né? Então, tô com expectativas de que ele vai conseguir, de alguma forma, se livrar desses poderes. Acho que talvez ele tenha, assim, um momento ali de virar a casaca, né? Talvez sendo controlado pelo Vecna ou pelo Devorador de Mentes, mas aí por conta dessa conexão com os amigos, que já deixou bem claro, né, que isso é bastante importante nessa temporada, talvez ele recobre de novo a consciência e consiga usar esse poder na máxima potência para destruir o vilão principal. E inclusive uma coisa que me chamou bastante atenção é essa construção de relação do Will com o Vecna, né? Dá super a entender que eles são meio que algozes um do outro, né? Então por isso que existe essa dualidade entre eles, mas eu fiquei me perguntando se não existe algo mais pessoal, né? A gente viu ali, né, a cena da Max voltando no tempo e vendo a Joyce entregando o panfletinho lá da peça em que o Henry faz parte, então tudo dá a entender de que existe uma relação um pouco mais pessoal entre o Vecna e o Will, a questão da dualidade dos poderes deles, enfim, então tudo está sendo construído para que não seja só uma mera coincidência o Will ter sido escolhido nessa primeira temporada para, né, ser ali meio que o receptáculo do Vecna, enfim. Quero muito ver como que isso vai se desenvolver. Por falar em desenvolvimento, né, muita gente tem falado na internet do número 20, que seria a união do número 11, né, os poderes da 11, o número 8, da Kali, e o Will, né, que poderia ser o número 1, de acordo com o Vecna, que somados dão 20, que, se a gente for lembrar de temporadas anteriores, é um número que a Erika, a irmã do Lucas, usa para derrotar o Vecna na 4ª temporada, quando ela tá ali com o Hellfire's Club jogando D&D, né? Então, será que tem alguma coisa relacionada a isso? Será que os 3 juntos vão conseguir derrotar o Vecna? E aí aqui entra uma última teoria que eu tô achando bem interessante, que tá rolando na internet, de que o Vecna não é o verdadeiro vilão dessa temporada, tá? Eu, pelo que vi, assim, tô botando fé de que realmente ele não é o principal antagonista dessa temporada. Eu acho que tá mais do que claro que é o Devorador de Mentes, né? A gente já viu essa relação desde a 2ª temporada, se eu não me engano, que é aquele bicho que invadiu o shopping, tá? Eu acho realmente que ele tá pra ser invocado. Estão falando também do dragão de 3 cabeças, que eles mencionam, se eu não me engano, na primeira temporada. Então, realmente, eu acredito que o Vecna, ele é só o caminho para um fim maior. Eu acho que tem alguém, não sei se está controlando o Vecna, mas talvez alguém que o Vecna acredita que vai poder reconstruir o mundo, né, através das crianças e tal. Não acho que aquelas 12 crianças são pro Vecna ganhar mais poderes, sabe? Eu acho que é para alguma outra criatura ser despertada, ser invocada, enfim, não sei, acho que isso vai ser explicado no volume 2, mas também não acredito que o Vecna seja o maior vilão, até porque eles já chegaram perto de derrotar ele na 4ª temporada, então não acho que faz sentido todos esses episódios só para desenvolver uma outra tentativa deles derrotarem ele, né? Além do mais, estão trabalhando muito essa parte da humanidade do Vecna, então acredito que em algum momento a gente vai se conectar um pouco mais com esse personagem e talvez, como até os próprios irmãos Duffer comentaram, a gente sofrer pela morte do Vecna. Então acredito que em algum momento essa conexão dele com o Will, essa relação que existe entre os personagens principais de amizade, de amor, de coragem, eu acho que isso talvez vá levar o Vecna a buscar uma redenção, e não sei se ele vai conseguir, mas acredito que ele vai ter um papel aí nesse sentido, nessa última temporada, tá? E a gente vai descobrir quem que é o verdadeiro vilão no volume 2.
Inclusive, antes de ver essa teoria, eu ia comentar que eu amei esses 4 episódios, obviamente, eu achei, assim, perfeitos. O primeiro episódio, nossa, eu terminei já querendo assistir todos de uma vez. O 2 e o 3 eu achei bem legal também, o 4, perfeito, amei aquele final, né, aquela cena toda no campo ali dos militares, achei incrível. Mas eu terminei essa primeira parte com uma sensação de que, tá, beleza, bacana. Entendi que essa primeira parte foi toda pra botar os peões no tabuleiro, sabe? Não senti tanto assim uma empolgação, talvez justamente porque a gente não teve baixas nesse primeiro momento, né? Então não senti essa coisa do perigo real. Me pareceu muito que é uma pintada de cenário, sabe? Olha, aqui a gente tá mostrando qual que é o cenário, então a história vai se passar nesses locais, com esses personagens. Esses personagens vão estar presentes, vão ter tal e tal importância, entendeu? Beleza, então agora no volume 2 eu vou te contar a história de fato, tá? Então eu fiquei com essa sensação de que, beleza, bacana, mas ficou um gostinho de quero mais, e que faz todo sentido, né, gente? É a parte 1 da última temporada, então é óbvio que eles queriam deixar esse sabor de algo mais vindo aí. Mas, apesar desse gostinho de quero mais, eu não fiquei tão empolgado assim, sabe? Eu achei que eu já teria alguma ideia do que viria aí no volume 2, e por enquanto me parece tudo muito previsível. A questão da Max ter voltado, eu já imaginei que ela ia voltar, porque senão ela já teria morrido na 4ª temporada. A coisa da Kali voltar também já imaginei que ia acontecer, por conta dessa questão, né, de que o fim dela ali não foi muito satisfatório. Por enquanto, não tive muitas surpresas nesse volume 1. Espero que no volume 2 as coisas aconteçam de um ritmo diferente. Eu espero que o volume 2 me empolgue um pouco mais, assim, no sentido de me apegar mais à história, de me sentir mais imerso, sabe, na coisa, principalmente na questão do perigo, porque nessa primeira temporada eu fiquei tenso, mas é aquela coisa, né? Já no começo já me quebrou um pouco com aquela não morte dos Wheeler, e aí conforme a temporada foi se desenrolando, algumas cenas muito incríveis, mas como não tivemos baixas, eu fiquei um pouco relaxado. Mas é isso, eu acho que já deu por aqui, né? Comenta aí quais são as suas teorias também. O que você acha que vai acontecer? Quem que você acha que vai morrer? Se alguém vai morrer do elenco principal nesse volume 2 e no episódio final. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de dar o like, comentar o que você tá achando e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, tchau!